Jorge, córrego, Atenção, meninas. encode. Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural, um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará, convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural, com Wilma Farias e Maiara Angel. Muito boa tarde, queridos telespectadores e ouvintes da Rádio Ceará News. Sou Maiara de Oliveira. Está começando mais um Prosa Cultural, 5 horas, hoje, quarta-feira. Hoje é quarta? Já é quarta, né? Hoje é Eu já quarta-feira. tô perdida. Já queria que fosse sexta, sábado. Já que é a semana, né? Aquela, né? Estamos começando mais um programa. Hoje o nosso tema é produção local contemporânea. Vamos falar sobre cinema e o panorama da cena cearense. Temos um entrevistado, Salomão Santana. Daqui a pouco vou dar as boas-vindas direitinho para ele. Nosso programa, lembrando que você pode acompanhar através do nosso site, www.cearanews.com.br. E você também pode assistir aqui, no caso, no Facebook, onde você deve estar vendo agora. E todo o nosso conteúdo também fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, você também pode dar uma checada lá nos vídeos que a gente tem, pode dar uma olhada nas matérias do nosso site, certo? A produção deste programa é da Wilma Farias e a apresentação, eu mesma, Maiara de Oliveira, e ela, Wilma Farias. Oi, Wilma. Olá, boa tarde. Boa tarde, Como é que você está? Mai. De cabelo novo, linda, maravilhosa. Estamos aqui na expectativa, né? Oi, Salomão, boa tarde. Seja bom? muito bem-vindo ao Bom. Prosa. Agradeço o convite, vocês duas, e também boa tarde aí pra quem tá vendo e ouvindo a gente. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com o Salomão sobre cinema e a cena autoral cearense. A produção da audiovisual contemporânea do Ceará, ela se tornou mais conhecida no Brasil graças à atuação cada vez maior de novos realizadores e à oferta de cursos de formação na área aqui na cidade, principalmente em Fortaleza, né? E curtas e longas cearenses têm ganhado prêmios em festivais nacionais, chamando a atenção do público e de profissionais da área. O Salomão, que é o nosso convidado de hoje, ele é produtor da Liga Filmes, é cineasta, realizou 5 curtas que foram exibidos em festivais nacionais e internacionais. Por 3 anos, entre 2013 e 2016, ele esteve à frente da programação e curadoria do Cinema do Dragão, projeto em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco. Em 2015, o Salomão conduziu a implantação e programação reinaugural do Cine Teatro São Luís. Nos últimos 2 anos, entre 2016 e 2017, ele atuou como curador de curtas-metragens do Festival de Brasília e do Cinema Brasileiro e do Cine Ceará. Atualmente, ele integra a comissão de parecerista do Fundo Nacional... Fundo Setorial do Audiovisual, FSI, porque é muita informação. O currículo do homem é pesado. Ele tem um currículo muito grande, aí deu uma travadinha. Atualmente, voltando, né? Ele integra a comissão de pareceristas do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. É isso? É isso. Desculpa aí pela... Não tem que se desculpar. O bom é assim, né? A gente faz muitas coisas. Salomão, vamos começar falando um pouquinho sobre o teu trabalho na Liga Filmes como produtor. A Liga começou em janeiro desse ano e veio da vontade de juntar algumas expertises aí que eu fui tendo pelo meio do caminho. Uhum. Comecei pela trajetória tradicional, assim, comecei, enfim, filmando, editando, fazendo para os amigos, e aí isso me gerou uma experiência, me levou para uma experiência de curadoria e programação, né, no Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco, onde eu fiz a implantação, onde eu fiquei 4 anos lá, 3 anos e meio. Então isso me abriu a cabeça para outras coisas, assim, para outras ramificações dentro do audiovisual. E também, em paralelo, fiz a implantação do Cine Teatro São Luís aqui, junto com a equipe da Secult na época. Enfim, isso também agregou uma bagagem. Enfim, nessas dificuldades de implantação a gente aprende muita coisa, né? Sim.
É onde a gente mais aprende. Exatamente, assim, foi um desafio, né, tecnicamente e conceitualmente também, mas, enfim, deu tudo certo, demos conta. E logo em seguida fui partir para um desafio que era entender como funciona a distribuição de cinema. Sim. Porque até para as pessoas da área, quem trabalha com produção, não entende bem quais são os caminhos aí que levam o filme a chegar na sala de cinema, né? Então fui, enfim, entender esse caminho, lancei 3 filmes, isso me deu uma base interessante também. E eu parei para pensar, olha, eu tenho essas experiências, gosto de produção, é uma coisa que resolver problemas, assim, pepino do dia a dia é uma coisa que me dá um certo prazer. Eu pensei, poxa, por que não ganhar dinheiro com isso, ao mesmo tempo que eu posso ajudar outras pessoas que querem fazer filme, Sim. que estejam aí com projetos de longa, projetos de curta. Enfim, ajudar a tornar isso viável, né? Com a minha experiência, agregando alguma ideia, enfim, algum contato. E a Liga surgiu naturalmente, né? Mas também dentro de uma ideia que é a seguinte, de um conceito de produção enfim, que eu gosto, que é pensar para além da sala de cinema, né? Hoje a gente está num contexto a gente está num contexto de Brasil, assim, onde as pessoas estão mudando um hábito de consumo, né? Esse público habitual tá indo para o streaming, tá vendo Netflix, tá, enfim, no Globoplay. Então isso naturalmente aí causa um choque com esse hábito do espectador e a sala de cinema. Então eu acho que é uma coisa que precisa de uma revisão. Sim. E é importante assim, refletir sobre esse momento. Eu tento também me atualizar de alguma forma. E é isso. E nesse meio tempo aí, nesses 8 meses de Liga, a gente já está com resultados interessantes. Alguns projetos já estão bem encaminhados aí nos editais da vida. Nos fundos de investimento também, que é uma diretriz nossa também. Olha, vamos trabalhar com fundo de investimento. Que aí também tem um apontamento muito comercial, assim, né? Para além de uma elaboração da ideia, né? Como é que esse roteiro pode ser melhor feito. Como isso vai ser executado também, exatamente, que é o principal, assim, né? De montar uma estratégia base de plano de negócio, de como é que esse filme pode ser exibido no Brasil, fora do Brasil, enfim. Sim. Além desse trabalho de produção com filmes, eu sei que a Liga também faz algumas formações. Fala um pouquinho pra gente sobre que formações são essas. Assim, a gente, pensando no contexto do Fortaleza, né, a gente está há 10 anos aí com o curso de cinema, uma graduação em cinema na Unifor, e talvez em uns 7 anos, eu acho, com a graduação em cinema na UFC. Mas é um perfil de ensino superior, né? É outra história, né? Você não tem na cidade, assim, você tem alguns nichos funcionando ali. O pessoal da animação 3D, do motion, que, enfim, na cidade tem alguns cursos. A Vila das Artes também. A Vila das Artes também a Vila das Artes tem uma história com curso livre que é intensa. Muito forte, o Porto Iracema das Artes também. Mas, assim, sempre dentro do ambiente de política pública, né? Sim. Assim, os cursos privados que podem sair um pouquinho da caixa são poucos. E também essa ideia de, enfim, abrir para os cursos e compartilhar conhecimento também tem a ver com o próprio plano de negócio da Liga, assim, o conceito da Liga, desse DNA de compartilhar ideias, sabe? Sim. De não reter o know-how que a gente tem. Assim, a gente quer dividir esse know-how da melhor maneira possível, da maneira mais didática, né? Mas funciona também como uma forma de manter a produtora. Nesse meio tempo, aí, enquanto as coisas acontecem, enfim, uma possibilidade de sobrevivência. É o que a gente tenta, né, fazer todo dia. Fala um pouco da tua experiência como cineasta, com curtas, que tu tem uma experiência desde 2007, mais ou menos. Eu dei uma paradinha, assim, dei uma pausa, até para tocar essas outras coisas, né? E para também ter essas outras experiências, eu tive que parar, tive que dar um tempo. Mas aí pretendo voltar próximo ano, no outro, mas sempre ali como hobby, sabe? Eu quero dirigir como hobby, assim, mas o meu principal negócio hoje é produção. Mas esses filmes me ajudaram muito a construir essa visão de cinema. Exatamente. A construir esse olhar do que eu poderia fazer, do meu potencial, do que eu conhecia na época, com essas coisas do mundo, assim, com essas várias influências. Porque
se você parar para pensar, né? Quem produz cinema aqui em Fortaleza vai ter uma visão muito diferente de quem produz cinema no Rio, em São Paulo, em Manaus, em Sim, Belém. cada lugar tem suas Realidades, né? especificidades. E assim, esses curtas circularam em alguns festivais universitários e tudo, e aí naturalmente eu fui conhecendo as pessoas dos outros estados, isso foi ótimo, porque me abriu uma ponte também para construir relações e tudo mais, e conhecer esses outros formatos, conhecer essas outras possibilidades de fazer, né? Sim. O teu primeiro curta foi o A Curva, é isso? Esse curta... Exatamente, em 2007. A gente tem uma imagem dele aí, e os teus 2 primeiros curtas, eles têm uma característica que eu achei muito bacana. Esse aqui? Exato. Que tu utiliza imagens de VHS. Fala um pouquinho dessa relação, das imagens que tu trabalha. Cara, esse curta surgiu de muita vontade de fazer alguma coisa, de fazer eu estava estudando na época, inclusive em cursos livres, antes de ter as graduações aqui. A gente está falando de 2007, então aí são 11 anos, né? Um ano antes ou 2 anos antes da abertura desse curso lá na Unifor. E eu frequentava esses cursos livres aqui e tudo mais, cinema experimental, e eu fiquei muito pilhado para fazer alguma coisa. Só que eu não tinha câmera, não tinha estrutura. Porque o cinema experimental aqui em Fortaleza, ele tem ganhado muita força, né? Assim, a gente tem toda uma história de experimentalismo com Firmino Holanda, com grandes figuras da animação, com Telmo. Tem o Leonardo Moura Mateus, que Exatamente. é bem representativo atualmente, é um nome bem forte da cena o Léo local. chegou um pouco depois, assim, já mais recente, né? Mas essa coisa de trabalhar o experimentalismo na imagem, aqui em Fortaleza, sem ignorar isso, a gente tem muita referência. E aí a curva surgiu disso, olha, eu não tenho câmera, não tenho nada, então eu vou buscar nas minhas raízes, assim, eu sou de Juazeiro, e o meu tio Roberto, ele foi o primeiro cara a ter uma câmera VHS lá em Juazeiro. Que massa. Essa câmera lá em meados dos anos 80 e pouco, ele comprou essa câmera para trabalhar, filmando evento, enfim, casamento, batizado e tudo mais. Ganhar uma graninha. Isso gerou um acervo. Isso, assim, um acervo de muitas fitas, mais de 200 fitas. E aí, cara, nessa coisa do experimental, eu fiquei, uma mina de ouro aqui. Total. Eu vou explorar isso e tudo mais. Tinha muita coisa mofada, ajeitei. E aí, quando eu vi essas imagens desse evento, assim, especialmente falando da curva, eu notei ali que tinha uma relação de poder com a imagem. Assim, o poder de quem está filmando, esse ato de filmar ainda é um ato poderoso, assim, né? Quando alguém aponta a câmera para você fica desconfortável. Assim, com raras exceções, você sente algum conforto nessa relação, né? Ela é bem desafiadora. É incômodo, né? Tem uma câmera apontada para ti, você vai querer se comportar de uma maneira que você imagina que é a ideal. Montar um personagem na hora, né? Assim. É a ideia de que você está sendo observado. Exatamente. E isso já te deixa mais... Já muda. E para além de tudo... E para além de tudo, assim... O curta está disponível no Vimeo. Quem quiser ver, é vimeo.com/salo, S-A-L-O. Tá tudo lá. A curva tá lá embaixo, porque é um dos primeiros, mas é só descer a barra de rolagem que você encontra. E aí, para além de ter uma câmera na frente da pessoa... Você tem uma luz fortíssima para garantir, porque a câmera é antiga, né? Então, se você está filmando um evento à noite, você precisa de luz. Não sai só o breu. Então, cara, é um canhão de luz na cara da pessoa. A pessoa tá comendo uma pizza, como se fosse um evento de uma pizzaria, uma espécie de inauguração. E a fita era só essas imagens aí, dele filmando cada mesa, né? Para marcar a presença de todo mundo. Que é a relação com a família, né? Da festa, de estar reunido... E, assim, o que tu traz de imagens nesse curta, trabalhando essa ideia, né? Tanto da imagem analógica... Exatamente. E quanto dessa relação mais familiar, que o analógico também traz essa proposta. Afinal de que tudo começou, né? É porque vem muito também, essa característica vem muito da nossa relação com a imagem. Sim. A gente nasceu dentro desse ambiente onde o VHS, onde o registro em VHS... era o padrão. Sim. Né? Você não tinha uma câmera caseira, digital. Não sei quem nasceu aí depois de 2000. Que já tem 18 anos hoje, né? Essa geração aí estranha. Mas quem nasceu aí para baixo de 2000, assim, nossa infância foi no VHS, né? Sim. Coisa da fita, todo aquele ritual ali de gravar por cima da fita, enfim. Mas essas imagens do A Curva tem muito dessa relação de família, da família
meio que criar ali uma ficção para si mesma naquela pequena mesa, né? Postado, os pais dizendo para as filhas assim, olha, se comporta, olha para frente, sabe? Mantém a postura e tal. Isso, assim, tinha tudo a ver com o que eu estava estudando na época. Então, resolvi estruturar isso numa linha ali de montagem, de ideia, de edição, e emplacou. Tive experiências maravilhosas com esse filme. Esse filme me abriu muita porta. Sim. Aqui fora, conheci muita gente. Foi maravilhoso. E aí, por diante, eu fiz mais alguns curtas VHS também. Teve o Jarro de Peixes, em 2008. Que tem essa mesma pegada. O Jarro tem essa mesma pegada, né? De família. O filme todo é dentro de uma família ali, Testemunho de Jeová, que eles estão se despedindo de uma pessoa que ficou um tempo com eles. Ó. Mas já não é da tua família. Também. Continua sendo dessa relação. Meu tio Roberto filmou tudo isso. Uhum. Isso tudo era acervo dele. Né? E no caso, ele foi contratado para filmar essa família. No caso, o pai contratou, olha, você vai filmar essa despedida dessa hóspede que ficou com a gente aqui uma temporada. Ele foi contratado para isso, foi lá, filmou, mas quem vê o filme vai notar que tem uma estrutura ali de poder também, do pai, um certo controle do pai ali, porque eu acho que ele é o único homem naquela família. Uhum. E dessa postura patriarcal, assim, do interior, que é religiosa, bem forte. O cara vai dirigindo em cena, assim, né? É uma coisa despretensiosa, assim, a ideia é que seja despretensiosa ali, Sim. A filmagem e tudo mais, mas essa relação de poder do pai fica muito evidente. Ele manda, senta aqui, fulana, senta ali, fulana, vem aqui agora. Isso tudo na frente da câmera, assim, sem o menor pudor. Bem diretor mesmo. Ele é o diretor do filme. Ele é o diretor do filme, então eu ele fiz manda o em Handmade, tudo, né? que é enfim, pegar as imagens, remixar, né? Uhum. Deslocar essa ideia, fazer um remix disso. Sim. Mas a direção é dele em cena. Se vocês verem, assim, tem toda uma Que é enfim. interessante esse jogo, porque você vem, pega essas imagens e produz uma interferência nelas depois de anos, muitos anos. Essa é a ideia do Handmade, assim. Exatamente. Foi divertido fazer. E aí o diretor do próprio filme, que não foi gravado com essa intenção, é a própria personagem que tu traz. O Jarro de Peixe, especialmente, ele me trouxe muitas alegrias também, Sim. mas muita crítica. Assim, teve gente que não levou na boa. Assim, levei muita porrada também de crítica, de gente em debate, assim, Sim. confrontando e tal. Acho que isso que faz a força. Não, foi do uma experiência argumento. ótima. Foi uma experiência ótima, assim. Foi poderoso. Jarro de Peixes. É. Ele ganhou o prêmio de melhor filme no Festival em Trans, em Buenos Aires, na Argentina, e no Festival Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, em Portugal. Esse filme foi legal. Eu ganhei uma bolsa de estudo por conta desse filme aí. Né? Olha aí, que bacana. Gerou Foi muitas críticas. Na Universidade dele, sim. Eu só me formei por conta desse curso, por conta dessa bolsa. Em 2009, tu já vem com um outro processo, que é com Matrioska em 2009, que já não trabalha com essa ideia do VHS, já vai mesmo tu produzindo, dirigindo. Uma ideia já vinda dessa relação com a ficção, assim. Eu queria muito conseguir dirigir ficção minimamente, mas uma ficção, o Matrioska é uma ficção que tem uma pegada de filme-ensaio, assim, de alguma maneira. E o filme-ensaio é um formato mais livre, assim, em primeira pessoa, geralmente. Né, em que tem um narrador e essa primeira pessoa vai narrando sua própria história, ali, seu sentimento e tudo mais. E foi feito em parceria com a Deise Barreto, que hoje está trabalhando aí como diretora de arte em muitos longas brasileiros, assim, é uma figura daqui que tem um trabalho muito legal aí. Né? Demais. Foi uma parceria bacana. O filme ele traz essa questão de ser estrangeiro na própria cidade. Isso, que é um clássico, né? Que é um clássico cearense. É um clássico, sim. E nessa época aí, 2008, 10 anos atrás, né? A gente se sentia assim. Eu tinha essa relação também com a cidade que era muito conflituosa. E o curto era uma maneira... Nunca, né? Mas assim... Fortaleza é ame e odeio. Mas tem uma coisa juvenil também nesse filme, sabe? De querer pra si uma cidade que se pareça com você. Sim. De exigir isso da cidade, que a cidade se pareça com você. Eu acho, assim... É uma relação injusta também. Né? Eu também acho. Porque são modos de experienciar completamente diferentes. Mas por ser o nosso lugar, de onde nós nascemos, a gente fica procurando a identidade, a gente tem muito essa necessidade de se identificar.
Então, isso acaba ficando muito mais forte na relação com a cidade, que é o lugar que a gente vive cotidianamente. E aí vai gerando essa sensação de estrangeirismo, que é bem constante. Esse filme, pois é, e assim, essa mensagem universal, né, do filme, de alguma maneira. E ele foi exibido em vários lugares, assim, muitos lugares mesmo. E as reações eram sempre em torno dessa coisa em comum, assim, né? Dessa sensação de não pertencimento, de, olha, eu moro aqui, mas eu não me sinto daqui. Sim. Os retornos que a gente teve nas sessões, a Deise também teve, foi nisso, baseado nisso, assim, nessa inquietação. E mexe muito com essas sensações. É o mal dos tempos, assim, de alguma maneira, né? Porque, enfim, os comportamentos, as tendências, elas se fragmentaram muito, assim, nos últimos 10 anos. Em 2008 meio que foi o começo disso, assim, dessa digitalização do mundo, internet. Que foi quando começou a se expandir mais para a nossa geração. Foi quando começou a se expandir mais ainda essa relação com a internet. Que ela Mas eu percebo hoje os jovens muito mais descolados com relação a essa ideia. Total. Porque a internet meio que ajudou, assim, com a internet você tem elementos desses outros lugares, você reprocessa para cá, traz para cá a sua tendência de comportamento, seja lá o que for. Reprocessa isso para a cidade e aí você encontra naturalmente mais pessoas a partir disso, né? Sim. Seja pelo Tinder, seja pelo Twitter, pelo Facebook, você consegue o mínimo de agregamento entre pessoas estranhas, assim, ficam clubinhos de estranhos. Entre os estranhos. Mas isso é legal, maravilhoso. Tem uma parte legal nisso, sim, mas também tem a parte que pra mim ela me causa essa estranheza, que é como se as coisas fossem mais pulverizadas. Da minha impressão. Mas é porque esse é o mundo que a gente vive, assim. Todos os lugares, assim, é o mal dos tempos. Esse prêmio, ele ganhou... esse filme, ele ganhou um prêmio de melhor filme pelo júri ABD de Pernambuco. ABD é a Associação Brasileira de Documentaristas de Pernambuco, no caso aí. No Terceira Janela Internacional de Cinema do Recife. Adoro quando fala do Recife. Tá aí, ó, cearense que sempre quer estar em Recife. E teve o teu último, né? Assim, que é o Alguém no Futuro. Que aí foi uma 2013. decisão. O Alguém no Futuro foi uma decisão, assim, muito consciente de fazer um filme em que eu pudesse colocar muita coisa pra fora. Uhum. Assim, de alguma maneira, vomitar muitas algo ideias. Mais pessoal. Algo muito mais pessoal. E também sabendo que eu faria esse filme e pararia por um tempo. Assim, pra refletir mesmo sobre a forma que eu filme, a forma que eu penso narrativa, eu quis fazer isso. E aí eu fui por um extremo, que é aparecer no próprio filme, assim. Eu não sou ator, entendeu? Sim. E a ideia foi, olha, eu não sou ator e eu não quero um ator para fazer isso. Eu quero alguma coisa que quebre a minha lógica. E que me exponha, assim, me exponha mesmo. Sim. Qual a narrativa do filme? Porque o título dele é muito intrigante. Alguém no Futuro. O Alguém no Futuro, assim, antes de chegar na narrativa, esse filme começou de muita pesquisa no Tumblr, sabe? Aquelas pesquisas malucas que você faz no Tumblr, assim, procurando imagem, encontrando coisas loucas, aleatórias. Aí eu fiz uma espécie de mosaico no Tumblr, que inclusive quem quiser acessar esse Tumblr é o futuronaoexiste.tumblr.com. Tá lá no ar ainda, tem uns anos que tá lá no ar. E esse mundo de referências visuais, auditivas, me levou a pensar nessa narrativa que é a seguinte. O argumento do filme passa por uma personagem que mora nos anos 20, em um lugar não específico, em que ela é escritora, ela escreve um personagem que está no futuro, numa cidade chamada Fortaleza, no ano X, que faz isso, isso e isso. É uma pessoa do passado que escreve sobre uma pessoa do futuro, uma pessoa que não existe, mas que ela criou. E a partir disso, dessa imaginação dela, ela se projeta nesse futuro e tenta fazer parte desse contexto. Sim. Só que existe uma rejeição aí. Já que esse outro personagem que ela criou tá só na cabeça dela, ela vive esse impasse aí entre uma aceitação por parte desse personagem. Olha, esse personagem me aceita aqui, né? Porque, na verdade, quando ela surge no filme, é meio que causa um bug, assim. Quem vê o filme da metade pro final é só um plano de sequência.
que desce ali a Rui Barbosa. Eu assisti esse filme. Pois é, você viu o filme. Então, eu vi esse filme assim, isso, e aí tem uma quebra. Foi a primeira vez que passou aqui, porque ele passou em Tiradentes, passou no Festival de Tiradentes, passou no Mambembe. Ele tem uma fotografia bem mais soturna. Pois é, isso foi em 2013 no Mambembe, assim. Passou junto com o Abismo Prateado do Carinho. Exatamente. Aquela noite foi maravilhosa, inclusive. Foi. Mas em Tiradentes, na estreia do filme, essa segunda parte mais louca, assim, mais fragmentada, rolou um problema de projeção. Então, a metade do filme passou totalmente desincronizado o som. As imagens estavam rolando e o som com os diálogos estava fragmentado. Tava bem exatamente, assim. Aí, cara, foi traumático, porque tinha 1000 pessoas assistindo, era a estreia do filme, e tinha curador de Cannes, assim, tinha gente que podia levar o filme para outros lugares muito mais para cima. E o filme... diga, continua. Não, e aí esse problema de projeção em Tiradentes, dessa falta de sincronia entre a imagem e tudo mais, que não tinha no filme, a imagem estava sincrônica, né? O problema eu incorporei pro filme. Que massa. Ele tem... Porque, assim, o interessante desse filme é que ele tem um tom bem existencial. E aí deve ficar interessante. Eu não vi dessa forma, né? Tipo de... Que ele tem toda uma crise existencial dessa personagem que fica vagando pela cidade. E, ao mesmo tempo, esses cortes de diálogos que tu pega e agrega. É meio que a memória ali se desfazendo, entendeu? É meio que esse sentimento existencial é uma forma de passar pro filme que esse sentimento existencial estava se decompondo, entendeu? Sim. E o filme era para isso. Era meio que para decompor essas sensações que estavam aqui dentro e tal. E é interessante, assim, porque ele foi o teu último curta, oficialmente. E é importante falar também da colaboração da Mirella Granucci, Sim. que é uma super atriz, assim. Lá no Chile ela faz um sucesso. Ela é brasileira, ela nasceu em Florianópolis, mas ela mora no Chile. Massa. E, cara, ela é uma figura genial, assim. Ela escreveu um livro recentemente, esse ano, que é o livro mais vendido hoje do Chile. Uau. É um livro que trata... Eu esqueci o título agora, mas tem a ver com 12 experiências que ela teve com relações. Interessante. Então ela meio que coloca essas relações lá à prova, ficcioniza. Mirella Granucci, você procurar. Granucci. E a Mirella topou esse desafio e ela escreveu todo o off do filme, assim. O filme é guiado por um off, uma narração, e eu entreguei para ela, vai fazer essa narração. Sim. E ela entrou de cabeça no filme, assim. E ela entrou de cabeça sem ter nenhum norte. Eu não dei nenhum norte pra ela. Ela veio pra cá. Cara, assim, foi maluco. Sim. Ela topou uma maluquice. É interessante, assim, porque tu traz, nesse teu último filme, algo semelhante aos primeiros, que é essa relação com algo mais pessoal. No primeiro tu traz o pessoal com a tua família, né? Com essas imagens privadas que se tornam públicas, e nesse segundo é algo mais interno, subjetivo e existencial. E aí vai constituindo essa tua narrativa do teu eu de várias formas. Essa coisa do eu, assim, e eu agora, anos depois, consigo refletir melhor sobre isso, tem muito a ver com a formação naquela época. Sim. A formação em audiovisual naquela época era muito voltada para isso, assim. Sim. Faça experimentações de acordo com o seu eu, com coisas essas que experiências ali, pessoais, com singulares. Seu existencial e tudo mais. Isso foi muito... Só desculpa te interromper. Isso foi muito forte, realmente, entre esses anos de 2007 e 2013. Era bem a pegada. Muito forte, assim. Isso era interessante, mas de alguma maneira me impediu de olhar para fora. Sim. Assim, fazendo essa análise. É porque não dá pra gente ficar só dentro. Condensando e pensando e fazendo essa retrospectiva. Essa foi uma questão, assim. Talvez se eu tivesse olhado um pouco mais para fora de mim, eu poderia ter feito outros filmes com outras temáticas. Mas aí são as questões, né? Que sim, vão vir, o tempo que vem, dá respostas pra gente sobre que isso, vem né? Aí fica pros Demais, próximos. Os Estamos próximos, em 2018, esperemos. Salô, como que tu vê a tua produção audiovisual cearense de um modo mais amplo? Agora a gente saindo de ti, mas... Ótimo. abrindo o Ótimo. leque
para os teus colegas? Cara, eu adoro observar todo mundo, assim. Eu sou um observador e eu gosto de analisar, de pegar essa observação e analisar, ver, comparar com um passado recente que eu conheço. Fazendo uma rápida volta ao tempo, né? O audiovisual cearense, ele tem uma história que é intensa, que é do Rosenberg Cariri, do Eusélio Oliveira, dessa geração ali dos anos 70, né, dos anos 60. Antes disso existia o ciclo dos cinéfilos, do Clube de Cinema de Fortaleza, desses cinéfilos que se encontravam para discutir sobre filme. E a gente tem muito a aprender com essa geração, né? Inclusive alguns estão vivos ainda, produzindo e tudo mais. Nos anos 80, para os anos 90, você tem outra geração muito interessante ali, o Volney Oliveira, o Karim Ainu, que saiu daqui, enfim, pilhado para fazer cinema fora, conseguiu fazer o seu trabalho. E ali na faixa, né, entre 2005 e 2010, você tem ali o surgimento de outra geração, que é a geração que eu faço parte, né? Que é o pessoal do alumbramento, outras pessoas também de vários cursos livres que estavam rolando na época, gente do interior também que veio. E a partir disso, essa produção se multiplicou, né? Os curtas-metragens ficaram mais acessíveis de serem feitos. E dessa multiplicação gerou-se uma diversidade de temas, né? De formatos. Olha, você tem documentário, o Petros Cariri também começou a fazer, enfim, alguns documentários em curta, depois passou para ficção. Você tem um cinema do Petros Cariri, por exemplo, que é uma ficção super raiz, assim, de mergulhar na existência, nas alegorias e tudo mais. Bem nessa questão do regionalismo mesmo. E é um regionalismo heavy metal, assim, né? Porque ele vai nas entranhas, assim, ele tem o Mãe e Filha, assim, que tem uma pegada muito forte. E ao mesmo tempo você tem documentaristas ali em paralelo, fazendo um trabalho super bacana também, pessoal do alumbramento, enfim. E aí, virando a página, você tem uma geração ali que vem de 2010 para cá, que é um cara e é fruto desses cursos de cinema, né? Acho que vocês conhecem boa parte. E essa turma começou a fazer coisas mais diferentes ainda, assim. Essa diversidade explodiu. Então, hoje você tem uma riqueza de formato, enfim, você tem... E também abriu-se o mercado nacional nesse sentido, né? No caso, o Fundo Setorial do Audiovisual hoje permite você fazer um longa-metragem, que não é Lei Rouanet, acho que muita gente confunde sobre esse tema. O cinema brasileiro hoje não é financiado por Lei Rouanet. É financiado... A base do financiamento vem do Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma arrecadação de imposto das teles. E também, para cada filme que a gente faz, a gente paga um imposto chamado Condecine. E esse imposto é recolhido, vai para esse fundo e tudo mais. É um fundo autofinanciável. E esse fundo permitiu que longas cearenses fossem produzidos, né? Você tem uma larga escala aí de longas que estão viajando Brasil afora. Também gerou uma produção de TV incrível, né? A TVC recentemente fez uma chamada pública. Alguns projetos foram aprovados. O fruto disso aí vocês vão ver na TVC talvez próximo ano ou daqui a 2 anos. Você tem a TV O Povo também. E a tendência natural é que essas pessoas aí que estão no audiovisual, elas comecem a encontrar seu lugar. De alguma maneira elas vão se encaixando ali, seja na política de festivais, seja na TV, seja no cinema, como o Halder Gomes faz muito bem o trabalho dele, assim, né, de conseguir projetar o Ceará para o Brasil todo, com suas comédias e tudo. Assim, tem para todos os gostos. Mas talvez o ponto central aí que precisa ser discutido é como o público local pode ter um acesso mais pleno a esse conteúdo. Que eu acho que é uma questão que é bem um pouco problemática, essa questão do acesso. Principalmente ao que se produz aqui. Quem são as pessoas que vão para esses cinemas? Como elas têm acesso? Porque fica algo bem restrito. Apenas aqueles poucos, os que produzem e alguns outros mínimos interessados. É porque essa produção, ela tá variada, e ao mesmo tempo que ela tá variada, ela tá fragmentada. Então você não tem ali coisas que vão indexar essa produção. Você não tem uma plataforma local, sei lá, semelhante ao Netflix ou alguma coisa do tipo, que vai condensar. Mas no YouTube, se você procurar bem, você consegue encontrar, por exemplo, a produção de curtas feitos na UFC pelo curso de cinema. Você tem ali uns 20 curtas-metragens,
mas sempre dentro dessa lógica da acessibilidade também. Olha, eu não tenho grana para fazer uma plataforma como o Netflix, mas eu tenho uma internet que me permite jogar isso pro YouTube. Assim, é dentro do viável, sabe? Sim. Mas essa política de distribuição pro conteúdo cearense, eu acho que é uma coisa que precisa ser bem pensada. Porque, veja bem, existe uma demanda de público, né? Existe uma reconhecida demanda de público, mas o hábito de assistir coisas locais tem que ser criado. Tem. A produção do Alder Gomes, ela diz isso pra gente, de alguma maneira. Esses filmes podem ser vistos localmente. Não é uma questão, não é mais uma barreira. O que é necessário é ter um plano, ou plataformas de produtores independentes aí. Quem quiser fazer uma plataforma, inclusive, de produção cearense, faça. Faça agora, porque vai render bom público. Interessante. Alumbramento teve uma época, eu não estou mais acompanhando, né? Mas o Alumbramento teve uma época que eles disponibilizavam no próprio site deles. Tinha semana de chamada para tal filme. E isso era interessante, porque chamava as pessoas para terem acesso àquele filme naquele momento. Foi uma ideia interessante nesse sentido, né? Mas ela é interessante dentro do nicho de mercado não, até porque eles não fazem coisa para mercado, assim, e é muito justo que não façam. Porque não é um formato, é um outro formato, é um público, enfim, interessado no cinema mais profundo e nas questões da imagem e tudo mais, mas também tem sua narrativa poderosa, é um bom cinema, né? E é uma experiência interessante, mas assim, hoje, se você parar para pensar no comportamento de quem assiste, inclusive no nosso comportamento no dia a dia, você sempre recorre a uma plataforma que tem um catálogo. Sim. Né? E que nesse catálogo você vai fazer escolhas ali dentro, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do que você queira ver, né? E esse controle do conteúdo, como a Netflix faz, ele é nocivo de alguma maneira, porque ali os conteúdos brasileiros que você encontra no Netflix são pouquíssimos, é uma coisa muito abreviada, que não tem tanto destaque, você tem que, enfim, mergulhar ali dentro para procurar uma coisa brasileira. Imagine, assim, se a gente parar para pensar no que pode ser uma plataforma cearense, digamos. Mas, assim, saindo um pouco da discussão da plataforma cearense, pensando nessa cena mesmo da audiovisual cearense, de produção e tal, que filmes a gente poderia destacar aqui pra galera que está nos ouvindo se aproximar mais dessa cena? Pessoal, assim, eu não, hoje, infelizmente, como eu falei, não tem nada que indexe que seja assim, olha, eu vou chegar ali nesse index e ver uma lista do que tem. Eu sugiro que você dê uma boa procurada no Google, que você vai encontrar ali ou coisas hospedadas no Vimeo ou no YouTube. Sim, mas assim, de filmes, de produções, a gente estava conversando anteriormente, tu falaste do filme Inferninho, do Guto Parente e do Pedro Diógenes, esse filme tá fazendo uma que boa é da trajetória. Alumbramento. Fala um pouquinho, a gente tem uma imagem do filme, fala um pouquinho dessa produção. Esse filme está fazendo uma boa trajetória nos festivais. festivais. Traz questões bem contemporâneas, que a gente está discutindo muito, não só em nível de cinema, mas em nível Brasil, né, de sociedade, mundo, na verdade. Então, fala um pouquinho dele pra gente. Esse filme é fruto da colaboração do Alumbramento com o pessoal do Máquina, né? Sim. E enfim, é uma parceria que vem rendendo aí boas produções, não é o primeiro filme que eles fazem juntos. E, cara, assim, a excelente trajetória que ele faz nos festivais, mas ainda não foi exibido aqui. Talvez exibido assim, deve ter sido um evento pequeno e tudo mais. Mas o que é interessante perceber é que, mesmo com essa boa repercussão fora, as pessoas daqui não têm essa curiosidade, não conhecem o filme. Né? Exatamente. Assim, porque o filme, ele foi um filme aclamado no Festival Internacional, na Holanda, né, em Roterdã. E ele traz essa questão da poética, da boemia, dessa questão de relação afetiva de uma trans. Então, ele traz questões políticas e sociais muito fortes. Então, assim, é interessante a gente pensar como que a nossa produção cearense ela está em diálogo com esses temas também. O que é interessante da produção do Alumbramento é que eles são muito sintonizados aí
Zeitgeist, assim, eles têm uma leitura do presente e talvez eles conseguem fazer boas previsões das problemáticas de um futuro presente, assim, né? E tem muito a ver também a relação com a cidade, né? Assim, uma produção muito fincada, que na verdade a Alumbramento ela se ramificou agora e virou Mar Revolto Filmes, né? Sim, agora eles são Mar Revolto. É uma produção forte, que tem o seu público fora, os curadores de festival, enfim, sempre procuram esses filmes da Alumbramento, da Mar Revolto e de outras produtoras ali que estão associadas, a Tardo, enfim. Sim, eu gosto muito, pessoalmente, da fotografia dos filmes deles. Assim, com essa intensificação, né, das escolas de formação de audiovisual, isso tem possibilitado muitas produções, como a gente tem conversado aqui, e deixado esse mercado de cinema mais efervescente. E, assim, quais são os benefícios que tu vê, as dificuldades que tu percebe nesse cenário? Tem um ponto, assim, eu acho que hoje as formações locais, elas estão voltadas, claro que é o fundamental que estejam voltadas para formar esses cineastas, esses produtores e tudo mais. Mas eu não vejo aí talvez uma visão prática das coisas, assim, num certo sentido. E aí ficam como uma crítica, assim, às formações, é que elas não inserem esses alunos numa realidade cotidiana do audiovisual, assim, nem falando de mercado não, mas questões de sobrevivência mesmo, né? Existem algumas barreiras, assim, o fato de, eu faço cinema e audiovisual, mas eu vou... Meu plano de carreira, de alguma maneira, vai ser voltado para ser o diretor de cinema, ou diretora. Sim. Quer dizer, a formação, ela tem que te dar também informações de que, olha, isso aqui, esse plano de carreira, ele tem prós e contras, né? E esses contras no mundo de hoje são muito evidentes. Porque, assim, uma das questões de... Não só de quem quer viver de cinema, mas quem vive da cultura de um modo geral. Nós somos ainda... Eu acho que a única palavra que me vem à cabeça é reféns, né? Reféns de um sistema que a gente precisa sempre de editais de fomento, né? De incentivações e tal. Estamos trabalhando muito nessa lógica, então nós nos tornamos meio que dependentes disso. E isso é muito complicado para quem vive de cultura. No cinema específico, vocês têm a agência reguladora, que é a Ancine. E aí, com essa relação da Ancine acho que foi ultimamente, né, que ela lançou uma nota para diretores e produtores. E assim, como que é isso na área de vocês? Qual a repercussão? Porque ela estabelece regras, instruções normativas para desenvolver esse mercado do cinema e da indústria, fiscaliza as legislações e também dá as notas para aqueles diretores, produtoras e tal. E qual a lógica que eles tomam disso? Porque é muito diferente um cinema que é produzido local aqui no Ceará, que tem uma outra relação, com um cinema mais de sentido mais comercial, que é um outro tipo de financiamento, é uma outra relação que se tem. Então, assim, como que tu vê isso nesse cenário? Tentando fazer um hiperlink aí com o tema anterior, como você vai explicar hoje para um aluno de cinema ou aluna de cinema que, por mais curtas que você faça, se você fizer 10 curtas hoje, e esses curtas forem exibidos em vários festivais no mundo, no Brasil, você não vai ser pontuado por isso. Sim. Eu acho que isso é meio traumático, assim, para quem se dá conta dessa realidade, né? Essa pontuação da Ancine foi criada para ser um balizador de escolha para esses recursos do Fundo Setorial do Audiovisual dentro de uma chamada específica, que é a chamada de fluxo contínuo, né? No FSA você tem várias chamadas, né, durante o ano. Uma dessas chamadas, inclusive, tem a ver com o que aí a gente chama de chamada seletiva. É a chamada que vai ter projetos ali, vão ter projetos que vão passar por um filtro de pareceristas, que entra dentro do meu trabalho atualmente. Sim. Quer dizer, a Ancine, em abril desse ano, lançou a primeira chamada, que era a chamada seletiva. Esses projetos vão ser pontuados
enfim, por essa banca de pareceristas aí que tem uns 120 e pouco, 120 a 130 no Brasil todo. Depois dessa avaliação, a contagem dos pontos é feita e o projeto em si, nessa primeira chamada que eu estou falando, tem um peso de 65%. Então, 65% dessa nota final vai ser essa avaliação do que é o projeto, do que é o roteiro, do que é o argumento, se isso é viável ou não, né? E aí você tem projetos de várias esferas, do Cacá Diegues a alguém que está começando, dentro dessa chamada seletiva, tá? Essa seletiva já fechou em maio, e esses projetos estão sendo avaliados agora. E a Ancine abriu essa outra chamada de fluxo contínuo, que é o seguinte, olha, a Ancine diz para o setor, eu tenho aqui 150 milhões de reais daqui do fundo, mas para vocês acessarem esses 150 milhões, eu tenho que dar nota para vocês, né? Então, esse critério nota para vocês, ele vai valer 100% desse critério, né? Então, é uma filtragem, e assim, essa nota foi dada a partir de elementos ali, de escolhas que tem a ver com o desempenho de público em sala de cinema, porque daí, desse primeiro item, você já tem uma distorção, né? Porque quem faz bilheteria hoje no cinema brasileiro vem de uma fonte muito específica, que é a Downtown Filmes, que é a distribuidora. Downtown Filmes, Paris Filmes, que é a maior distribuidora do Brasil, que tem 90% dos filmes nacionais que dão dinheiro no Brasil são dessas duas distribuidoras, coligadas, né? E aí você tem uma preocupação, porque, poxa, a Ancine fez isso pra quem, né? E aí várias pessoas do setor começaram a se mobilizar para, enfim, lançar questionamentos sobre essa chamada, sobre essa lista, porque a Ancine, de fato, publicou uma lista com notas para cada pessoa, para cada diretor, inclusive diretores falecidos estão lá. O Nelson Pereira dos Santos. Tem gerado essa controvérsia justo por isso, porque lançou uma nota para diretores que não estão mais aqui e quais são os critérios e parâmetros que tem para isso, entende? Por exemplo, você tem um diretor que é o Rogério Sganzella, acho que muita gente deve conhecer, que é um diretor brasileiro clássico, histórico, assim, que morreu nos anos 80, tá? O Rogério Sganzella, enquanto representante do cinema brasileiro para o mundo, ele é, assim, ao concurso. Como o Glauber Rocha enfim. Infelizmente aqui no Brasil ele não é tão difundido, mas fora ele é muito reconhecido. E aí nessa lista da Ancine, o Sganzella tá lá na lista da Ancine com a nota inferior a um diretor que fez um filme, uma comédia da Globo Filmes. Eu tô dando um exemplo, mas é um exemplo prático. Um determinado diretor que fez uma comédia de Globo Filmes ano passado, que deu, sei lá, 1,5 milhão, tem nota 10, enquanto Rogério Sganzella tem nota 6, por exemplo. Pois é, porque é justo isso. É uma relação que ela é desproporcional. É desproporcional e define uma coisa que é fundamental, que é dinheiro. Pois é. Né? Eu acho que, assim, que isso vem muito de acordo com a gestão da Ancine, do Ministério da Cultura, enfim, dos vários problemas que essa gestão tá trazendo para o setor, vários ruídos de comunicação, falta de diálogo, enfim. Sim, são polêmicas aí que vão gerando no meio, e a gente vai caminhando para encerrar, porque o nosso tempo já está esgotando. Estamos quase lá. Essa menina do tempo, fico só. A Maia, a nossa moça do tempo. Não, mas eu agradeço o convite. Vamos só dando continuidade para os nossos outros blocos. A gente tem sempre, em todos os nossos programas, alencarinos que fizeram história, que é a nossa forma, né, Mai? De homenagear essas pessoas que... Dentro das linguagens que a gente fala no dia, né? Exatamente. Marcaram a história da cultura cearense. E hoje nós vamos falar sobre o Ademar Albuquerque. É isso, Mai? Exatamente. O Ademar Albuquerque, que é um dos pioneiros do cinema documental brasileiro. Ele iniciou na área de fotografia e do cinema, com destaque para a criação da Aba Filme, laboratório que foi especializado em fotografia na cidade. O ano de 1924 foi o lançamento do seu primeiro filme, o Temporada Maranhense de Futebol, no Ceará, com as fases dos jogos: Ceará versus Maranhenses, Maranhenses versus América, Maranhenses versus Fortaleza, Guarani versus Maranhenses. Por ele lançado no cinema moderno no dia 15 de outubro de 1924. Em 1925, fez o primeiro filme sobre o Padre Cícero, o Juazeiro do Padre Cícero.
O documentário contém imagens da cidade de Juazeiro do Norte. A devoção, inclusive, estamos com uma pessoa de Juazeiro aqui, né? Hoje foi Verdade, bem propício. A devoção do Padre Cícero, a feira, o movimento das ruas. Registra também imagens de Missão Velha, Crato e Barbalha. O filme foi lançado no Cinema Moderno, em Fortaleza, no dia 8 de dezembro. Nesse curta-metragem, é possível ver Padre Cícero caminhando nas ruas de Juazeiro do Norte e tendo ao seu lado personalidades políticas e atrás de si uma pequena multidão. Eu lembro desse filme que eu fiz um semestre de jornalismo, antes de fazer moda, antes de trabalhar com comunicação, nos primórdios da época, né? E a gente foi numa visitação da faculdade em Juazeiro. E eles falaram sobre essa movimentação que teve desse filme, que eles ainda conseguiram pegar Padre Cícero e tudo. Eu não lembrava que era desse cara, mas eu lembrei agora da cena do meu professor de fotografia, falando sobre isso, né? Que tinham muitos, né? Muitos, mas ele falou desse específico. A família... Mostra a fotinho dele pra gente conhecer. Ah, esse daqui. A família Albuquerque, ela tem muita história na cidade, nessa relação com a imagem, a fotografia e o cinema. E o Ademar, em específico, ele foi um pioneiro nesse sentido. E é bacana a gente saber dessas notícias com que certeza. Tem. A filme também tem uma história afetiva com muito Fortaleza, forte com né? a cidade, Total. exatamente. A gente falou disso esses dias em algum programa. A gente fez um programa especial sobre o Chico, sobre fotografia. E aí tem muito isso, né? Quem nunca quis um albinho de fotos impresso na Filme. E hoje a gente tem uma notícia muito legal. É isso que o Porto Iracema das Artes, essa escola maravilhosa que temos aqui em Fortaleza, está comemorando 5 anos. Exatamente, para quem não conhece, aí o Porto Iracema das Artes, né, uma grande instituição que está fazendo história aqui em Fortaleza, na disseminação ainda de cultura e arte, está comemorando 5 anos, né, inaugurado no dia 29 de agosto de 2013, o Porto Iracema das Artes está comemorando o seu 5º aniversário hoje, né, às 19 horas vai ter uma comemoração que vai ser no palco Cidade da Gente, lateral do Porto de Iracema, para quem não sabe, naquela intervenção que fizeram ali pelo Dragão do Mar, né, perto da praça, do Órbita, do antigo Berlinda, com os 4 projetos que integram o Laboratório de Música deste ano. Cenas de Ópera, Horizonte Aparente, Arquelano, Ainda Sou um Ponto e Caboclo Eletrônico. Para finalizar a noite, o mineiro Alfredo Belo, DJ Tudo, vem com suas batidas eletrônicas em uma discotecagem ao vivo. O acesso é totalmente gratuito e aberto ao público, começando hoje, dia 29 de agosto, às 19 horas. Então, se você estiver aí em casa ou saindo do trabalho, saindo da faculdade, alguma coisa assim, quiser fazer uma coisa diferente, vai ser lá. Né, o palco Cidade da Gente fica ao lado da escola do Porto Iracema das Artes, na rua Dragão do Mar, número 160, no bairro da Praia de Iracema. É isso aí. O Porto Iracema, que durante todo esse mês de agosto realizou várias atividades em comemoração aos 5 anos. E hoje vai ter a grande festa, que vai ser como a na Mãe data falou. específica, né? Exatamente, hoje. E aí a gente vai finalizando. É isso aí, a gente vai chegando ao final do nosso Prosa Cultural. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a quinta, às 17 horas, ao vivo, no site da Ceará News, cearanews.com.br e também nas redes sociais, né? O Facebook sai aí a nossa live também, facebook.com/Rádio Ceará News. Em todas as plataformas e redes sociais você pode encontrar a gente como Rádio Ceará News com SI. Vou me despedindo, agradecendo o Salomão Santana. Muito obrigada por ter aceito o convite. Agradeço o convite. Eu tinha furado um convite anterior. Peço mil desculpas, mas esse foi bem melhor. Foi boa. Foi mais tempo. E quem quiser conhecer um pouco aí sobre a Liga Filmes, a nossa principal rede hoje é o Instagram, então é só ir lá. Liga Filmes. A gente até colocou aqui, não sei se você viu. Tagzinha Salomão Santana, @, Liga Filmes. Ótimo. A gente, esses primeiros projetos da Liga estão lá no Instagram, você tem uma biozinha sobre cada um. E eu queria fazer uma propaganda rapidíssima, assim. A gente está procurando um estagiário. Olha aí. A Liga está procurando um estagiário. Você que trabalha com audiovisual, tá aí. E motion atrás de design. alguma coisa. Se você trabalha com motion design, cursa cinema audiovisual, design, publicidade, arquitetura, seja lá o que for, seja mulher ou homem, vá lá no Instagram da Liga, no Stories você vai ver o e-mail para mandar o currículo e tudo mais. Ah, bacana. É isso aí. Will, muito obrigada. O Wilma que tá sempre aqui também junto com a minha pessoa. Wilma Farias, @Will Farias. Obrigada, Will. Eu que agradeço sempre de estar aqui, né?
Eu agradeço ao Salomão por ter aceito o nosso convite novamente, né? Tô à disposição. E é isso. Agradeço a todos que ficaram nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, se quiserem dar sugestões do que vocês querem ver, ouvir no programa, mandem uma mensagem pra gente na rádio. É isso aí. Nossas redes sociais, o nosso aplicativo. E estamos aqui de segunda a quinta, a partir das 17 horas. Obrigada. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação do site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News. Córrego fecha, registra. Salomão, tu tem o contato do Petrus? Tem.